Fala devs, na aula de hoje vocês vão aprender mais dois recursos extremamente importantes que vieram com o ECMAScript 6, que são recursos do JavaScript moderno, e é essencial que você aprenda esses recursos caso você tenha interesse de se tornar um programador profissional e no futuro trabalhar com alguma tecnologia mais avançada de JavaScript como React, Node, Angular. Independente de qual seja, você precisa aprender isso se você quiser dar um passo na sua carreira como desenvolvedor. Para você que nunca me viu, que não me conhece, meu nome é Jonathan Jorge. Atualmente eu trabalho como desenvolvedor de software na Irlanda e eu já trabalho com desenvolvimento de software há 10 anos. E para você que caiu aqui de paraquedas, que nem sabia que existia um JavaScript moderno, que também é chamado de ECMAScript, que não tem a mínima noção do que é isso, porém agora você sabe que você precisa aprender, eu recomendo que você assista os outros dois vídeos que eu já postei aqui no meu canal. O primeiro eu falo mais sobre o que é o ECMAScript e lá a gente aprende 3 recursos do ECMAScript e no segundo a gente aprendeu outro recurso e todos esses recursos que a gente viu até agora, eles são extremamente importantes para você que deseja dar um passo no futuro para aprender React, Node ou qualquer outra tecnologia que o mercado exige. Então, JavaScript simples, como a gente aprende quando está estudando, infelizmente, acho que você já percebeu que ele não é suficiente para você conseguir o trabalho, mas se você continuar aqui, você pode ter certeza que você vai conseguir. Então, bora para a prática. Então tá aqui, eu abri o meu Visual Studio Code e eu vou abrir a pasta do projeto que a gente utilizou nesses outros dois vídeos que eu falei anteriormente. Open Folder, não, vou vir aqui em File, Open Recent, ECMAScript 6, Project, e tá aqui. Isso aqui foi o material do último vídeo sobre ECMAScript. Hoje eu vou criar uma pasta nova, eu vou chamar ela de Spread, e eu vou criar um arquivo index.js, como a gente já havia feito anteriormente. E o objetivo desse operador spread é permitir que a gente faça uma cópia de um array ou de um objeto, e além de copiar, ele permite que a gente adicione novos itens, e eu vou mostrar para vocês um exemplo na prática. Vamos supor que a gente tem um array e que esse array, o objetivo dele é guardar números de 1 até 3. Então, eu vou vir aqui, const, e o nome dele vai ser números de 1 até 3. E como eu falei, ele vai ser um array, e o que ele vai ter, números de 1 até 3, é bem explicativo o nome dele. E que agora a gente quisesse criar um array que ele guardasse números de 1 até 6, e pela lógica, o que faz mais sentido era, de fato, a gente já copiar esse array, o conteúdo que tem dele, para a gente não ter que digitar de novo. Então, vou vir aqui, ó, const número de 1 até 6. E você pode estar pensando, Jonathan, mas são só 3 números, por que você não digita eles novamente? Mas pensa que se fossem 1000 números, aí a coisa já ia ficar diferente. Então, nesse caso, o que faz sentido a gente fazer? Faz sentido a gente falar que o valor desse array vai ser o valor desse array daqui de cima, que eu vou substituir número de 1 a 3, porque aí já vai ter 3 números, aí vai faltar só 3 números para a gente inserir nesse outro array, mas como eu vou mudar o valor dele, não dá para trabalhar com const aqui, né? Então, foi mal, bora para um let. Se você ainda não sabe essa diferença, tá lá no primeiro vídeo que a gente falou sobre ECMAScript, então foi de propósito. Tô zoando, não foi de propósito não. Número de 1 até 6, eu vou dar um push, que é para adicionar mais itens nesse array, e aqui eu vou inserir os outros 3 números que faltam, que é o 4, o 5 e o 6. E agora eu vou dar um console.log nesses dois carinhas para vocês verem o que acontece nesse cenário quando a gente tenta copiar os valores de um array e adicionar em outra variável. Beleza? Se eu vim aqui, digitar node, spread, que é o nome da nossa pasta, index.js, olha o que ele fez. Ele, além de ter alterado essa nossa variável que a gente criou, números de 1 até 6, ele também alterou os valores da primeira variável que a gente criou. E isso acontece no JavaScript, porque quando a gente faz isso, a gente fala que um valor vai ser igual a outro valor. É como se tudo virasse uma coisa só. Então, a partir do momento que a gente fez isso, com esse array, para ele, tudo que a gente fizer, seja com essa variável número de 1 até 3, ou com essa variável de número 1 até 6, para ele não importa, ele vai alterar todos. E é nesse caso que entra o spread, que nesse caso a gente poderia fazer bem aqui, ao invés de colocar ele diretamente igual a gente colocou, vou colocar um array, e aqui eu vou colocar 3 pontinhos, e esse é o operador spread, e o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os itens que tem nesse array que a gente está informando, e vai espalhar eles dentro desse novo array que a gente está criando,
Então ele vai fazer uma cópia, porém essa cópia não vai levar nenhuma referência dessa variável daqui de cima. Então se a gente rodar agora, vou rodar de novo, node spread index.js. Agora ele alterou somente o segundo array e o primeiro ele permaneceu intacto. E você pode estar falando, pô, mas não vejo muita utilidade em fazer isso não. Mas vai por mim, você vai ver, principalmente quando você começa a estiver trabalhando com React ou com Node, isso daqui você vai ter que utilizar muitas vezes, então é importante que você já saiba e que você também saiba o conceito disso. E agora eu vou fazer a mesma coisa, porém com um objeto. Então vou comentar esses dois consoles e eu vou criar um objeto aqui. Let, vamos supor que seja um objeto de uma pessoa. Objeto, pessoa. E esse objeto vai ter um nome, que vai ser meu nome. Aí você pode colocar o seu, Jonathan Mello. Meu CPF, blá, 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 blá. E a minha idade, 27 anos. E agora vamos supor que a gente precisasse criar outro objeto, só que esse objeto, além de ter essas três características, ele também tivesse o endereço da pessoa. Então vou vir aqui, let, objeto, pessoa com endereço. E o que faria sentido era a gente copiar esse objeto para não ter que escrever tudo novamente. Então vou colocar aqui objeto, pessoa, e aqui eu vou inserir os dados do endereço. Peguei o objeto pessoa com endereço, tiro isso daqui. Vou colocar aqui cidade. Cidade é Dublin. Objeto pessoa com endereço, país. País é Irlanda. E o endereço que é 50 Dorset Street. Escrevi street errado. Upper. Esse é meu endereço real. Se quiser me mandar um presente, já pode mandar. E aqui embaixo eu vou imprimir os dois, o objeto pessoa, e aqui embaixo o objeto pessoa com endereço, e vamos ver o que vai acontecer. Se eu mandar imprimir de novo, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o nosso array. Ao invés dele somente alterar esse novo objeto que a gente criou, ele criou uma referência para essa variável, e a referência dela é esse carinha daqui de cima. Então tudo que a gente altera nela também altera nessa variável principal que a gente tem. E nesse caso, para a gente resolver esse problema, a gente faria a mesma coisa. Então vou vir aqui, só que dessa vez, ao invés de colocar colchetes, a gente está colocando chave. Aqui em cima a gente colocou colchete porque é um array, e aqui embaixo é um objeto. E aqui a gente utiliza o nosso operador spread, que são só esses três pontinhos. Então vou dar um clear e vou rodar novamente. E agora ele imprimiu corretamente, primeiro, o nosso objeto pessoa. E aqui embaixo, o nosso objeto pessoa com endereço. E também tem outra forma da gente utilizar esse nosso spread, que nem nesse caso aqui, a gente criou essa cópia e aqui embaixo a gente estava dando um push. Porém, quando a gente está trabalhando com spread, a gente não precisa fazer isso, a gente pode colocar direto. Então, poderia vir aqui, colocar uma vírgula, colocar o 4, o 5 e o 6. Porque aqui a gente está falando, olha, eu quero todos os elementos desse array espalhados aqui, e além disso, eu ainda quero adicionar esses outros elementos para esse nosso array. Então, a gente pode excluir esse cara, e geralmente é assim que vocês vão utilizar. E o nosso objeto pessoa, da mesma maneira, a gente não necessariamente precisava ter feito isso. O que a gente pode fazer aqui é vir, colocar uma vírgula. Vou saltar uma linha aqui. E aqui eu vou colocar os atributos desse novo objeto que a gente quer, que no caso é cidade. Cidade vai ser Dublin. País, Irlanda. Endereço. Meu endereço. Então, olha só como ficou muito mais simples. Ao invés de precisar fazer tudo isso daqui, a gente consegue fazer de uma forma direta. Então, vou excluir esse cara. Vou rodar de novo para ver se está funcionando. Perfeito. Continua funcionando. Dessa forma, a gente consegue criar cópias de arrays e de objeto de uma forma muito mais simples, sem perigo de a gente alterar o valor daquele cara que a gente está copiando. E a gente consegue fazer isso tudo em um lugar só, quando a gente está utilizando o nosso operador spread. Isso faz muita diferença e ajuda muito
Muito, muito, muito. E agora a gente vai ver o outro operador que eu falei, que é o REST, e a sintaxe dele. Sintaxe é a forma como a gente escreve, ela é exatamente dessa forma, são somente 3 pontinhos, porém o local onde a gente utiliza é diferente. Então vou vir aqui, vou clicar aqui para ele mostrar os nossos arquivos, vou criar uma nova pasta e vou chamar ela de REST, só para ficar mais organizado. E aqui eu vou criar um arquivo index.js. E aqui dentro eu vou criar uma função para fazer a soma de 2 números, uma função bem simples. Então, const soma número 1, número 2. E aqui o que ela vai fazer vai ser retornar número 1 mais o número 2. E se você estiver olhando para essa função e está pensando, poxa, mas que função estranha, ela não é estranha, estranho é você que ainda não sabe o que é run function, que também é um dos recursos do JavaScript moderno, porém fica tranquilo que a gente já falou sobre isso naquele primeiro vídeo que eu mencionei. Então, se você ainda não viu, recomendo que você vá lá ver. Agora eu vou chamar essa nossa função, console.log, soma, vou passar o número 10 e aqui o número 20, node rest index.js. Então ele trouxe aqui pra gente o resultado 30, mas vamos supor que amanhã a pessoa que pediu para você programar essa função falasse, cara, tem como você colocar um número a mais, porque agora a gente precisa somar 3 números. Aí você vem aqui e coloca outro número, vou colocar aqui 10 novamente, aí o resultado teria que dar 50. Se a gente roda, ele continua dando 30, por quê? Aqui a gente passou somente 2 parâmetros, então sempre que a gente quer somar um número novo, a gente tem que vir aqui, colocar ele aqui e também colocar ele aqui. Então, vou vir aqui de novo, número 3, mais número 3. E vamos ver se agora vai dar 50. Na verdade é 40, né? Perfeito, agora ele funcionou. E vamos supor que esse mesmo cara que te pediu ontem, ou essa mesma mulher, chega e fala, velho, tem como você colocar mais um número? E na hora que você já tá ficando puto, aí você pega e lembra que existe o operador REST e que ele serve para esse tipo de cenário. E como é que a gente utiliza ele? Aqui, ao invés de passar todos os nossos parâmetros um por um, a gente vai passar somente um parâmetro e no começo desse parâmetro a gente vai colocar 3 pontinhos. E quando a gente coloca isso, quando a gente está trabalhando com a função ou com o método, ele permite que a gente receba um array de parâmetros. Então, tudo que vier aqui, ele vai colocar dentro de um array e a partir daí a gente consegue somar, independente da quantidade de itens que passe. Então, vou vir aqui, vou dar um console.log nesse números, só para a gente ver como é que ele está retornando. E aqui eu vou dar um return, para ele não tentar somar esses caras, até porque a gente não tem mais ele. Então, se eu vim aqui, dei um console.log, ele recebeu como parâmetro uma lista de números. Então, se eu vim aqui e colocar mais, 40, 20, 10. Se eu vim aqui rodar, a mesma coisa. Então, a partir do momento que a gente faz isso, o que a gente precisa fazer é percorrer esses itens do array e somar eles e retornar um resultado. Então, vou vir aqui, eu vou criar uma variável let resultado. Vou falar que o resultado vai começar com o número 0. E aqui eu vou utilizar um método que também é do ECMAScript, que é o map, que ele permite que a gente percorra todos os itens de um array. E quando a gente está percorrendo esses itens, ele pega esse item que a gente está percorrendo e coloca nessa variável. Então aqui vai ser, vou chamar de número atual. E aqui eu vou colocar outra run function, que é a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. E o que eu vou fazer agora vai ser dar um console.log nesse número atual para vocês verem como é que funciona. Então, beleza. O que o map fez, ele percorreu cada um dos itens desse nosso array. Então, o que a gente precisa fazer é somente falar que o resultado vai ser igual ao resultado mais um número atual. Porque quando a gente faz isso daqui, ele pega o resultado anterior. Então, vamos supor que na primeira vez o resultado é 0. Então, ele vai falar 0 mais o número atual, que vai ser o 10. Na segunda vez, o resultado já não vai ser mais 0, ele vai ser 10. Então, vai ser 10 mais o número atual, que vai ser 20. E assim consecutivamente. Então, vou remover esse carinha daqui e vou dar um console.log no nosso resultado. Então, tá aqui, ele somou corretamente, deu 110.
E o que a gente precisa fazer agora é somente retornar esse resultado. Então, vou vir aqui e vou retornar o resultado. E aqui eu vou colocar uns números mais simples para a gente ver que está funcionando. 10, 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Perfeito. Clear. Se eu rodar de novo, ele deu 60. E o que a gente pode fazer para melhorar essa nossa função de soma? E lembre-se que o operador REST é esse carinha aqui, que ele permite que a gente receba parâmetros infinitos. O que a gente poderia fazer era, ao invés de fazer isso daqui que eu fiz, a gente poderia utilizar um operador, que ele é o mais igual, que o que ele faz é pega o valor atual daquela variável e soma o valor que a gente está passando, que ele está falando que o valor vai ser a soma desse carinha aqui igual o valor que tinha antes. Então ele já faz isso automaticamente. Se a gente rodar, dá no mesmo. E se a gente quisesse melhorar ainda mais, tem um outro método, que não é um map, que ele se chama reduce, que ele permite que a gente percorra um array e que a gente retorne um valor daquele array. Então ele vai percorrer aquele array até não ter mais nenhum valor e a gente pode fazer essa soma lá. Então vou mostrar aqui como é que seria se a gente utilizasse o reduce. Colocar aqui, ó, let resultado reduce. A gente pega o nosso array de números, a gente chama o nosso método reduce e esse método ele recebe dois parâmetros. Um é o total, que é o total que já deu enquanto ele está percorrendo, e esse método ele faz basicamente isso aqui que a gente fez. E o segundo parâmetro que ele recebe é o número atual, que é o número atual no loop que ele está fazendo, que ele também vai percorrer todos os itens desse nosso array. E o que a gente vai fazer aqui é retornar o total mais o número atual, que é praticamente isso que a gente estava fazendo aqui. Então vou dar um console.log nesse resultado reduce para ver se está funcionando. Então agora ele imprimiu 60 duas vezes, e como ele está funcionando, o que a gente pode fazer é vir aqui e dar um return direto nele e excluir todo esse nosso código anterior, porque dessa forma aqui é muito mais performático e é muito mais simples. Antes tinha um monte de linha, agora a gente tem 3 e continua funcionando. E para você que prestou atenção naquele vídeo lá de Arrow Function, você sabe que ainda dá para melhorar ainda mais esse método, porque sempre que a gente tem um método que a gente está trabalhando com Arrow Function, que ele retorna somente uma linha, que é o que está acontecendo aqui, a gente não precisa desse nosso return e a gente também não precisa do corpo da nossa função. Então vou excluir esse return, vou excluir essa chave e vou excluir essa chave aqui. Também tem que excluir esse ponto e vírgula. Então a gente pode retornar direto e continua funcionando. E como nesse, e é engraçado, olha só, e como nesse método aqui a gente ainda também está retornando somente uma linha, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, excluir o return, excluir essa chave e excluir esse ponto e vírgula. E agora o nosso método ele está muito mais simples e ele só não está em uma linha só, porque a minha ideia é ele tá formatando, mas praticamente é somente uma linha. Porém, como ficou uma linha grande, ele coloca na linha de baixo. E se a gente rodar, ele continua funcionando. Então, para recapitular o que a gente viu o método spread, que a gente consegue copiar um array ou um objeto, copiar todos os elementos daquele array ou objeto e incluir novos elementos, ou então alterar um elemento. Então, vamos supor que aqui eu quisesse sobrescrever o valor do nome Jonathan. Aí, se eu viesse aqui e colocasse nome Jaqueline, que é a minha esposa, daria certo da mesma forma. Então, a gente copia e pode sobrescrever. Então, aqui a gente está fazendo com array e aqui a gente está fazendo com objeto. O operador REST, ele permite que a gente receba um número infinito de parâmetros. Nesse caso aqui, se a gente viesse aqui e eu colocasse mais 10, mais 10, mais 10, e ele funcionou, foi para 90, e ele permite que a gente faça isso de uma forma dinâmica, porque quando a gente passa parâmetro por parâmetro, a gente teria que escrever um por um. Quando a gente está trabalhando com REST, todos esses parâmetros, eles vêm em forma de array, e aqui a gente está fazendo a nossa operação com esses parâmetros. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Teve alguma dificuldade, se teve alguma parte que não entendeu, deixa aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos.
também os vídeos lá, o primeiro vídeo de ECMAScript que a gente viu, se você ainda não viu, se você tem algum amigo que ele não manja de ECMAScript, mas o cara tá precisando de um emprego, tá precisando aprender a programar, manda para ele, você vai ajudar muito ele. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e me seguir lá no Instagram. Beijão, fica com Deus, até a próxima.